Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Breno, esse é o canal Evolua-se. Para você que está vendo pela primeira vez o nosso canal, não perca a chance aí de se inscrever, curtir e seguir nossas redes sociais. Para você que já acompanha, não esquece de marcar aí também para receber a notificação e não perder nenhum novo conteúdo. Hoje eu vou inaugurar um novo subcanal, na verdade uma playlist dentro do canal principal, com o título Explica Aí, onde eu vou falar sobre alguns assuntos que são dúvidas de muitos amigos, muitas pessoas que me fazem pergunta, tanto dentro do projeto Evolua-se quanto fora. E eu vou convidar vocês para fazer uma pequena viagem comigo aí sobre inteligência artificial. O que é isso? Falar um pouquinho da história, uma perspectiva, mas principalmente explicar, porque para muita gente parece um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa bastante simples. Bom, vamos começar assim. Essa é uma apresentação que eu fiz para o Instituto IGTI, que eu fiz uma apresentação sobre inteligência artificial e fiz um workshop, um pequeno debate sobre isso, e eu vou trazer essa discussão para vocês. Primeiro, falando sobre algoritmo. Parece sempre uma questão muito complexa e uma coisa meio alienígena quando a gente fala de programação ou alguma coisa assim, mas na verdade é uma coisa extremamente intuitiva, embora usem códigos que a maioria das pessoas desconhecem. É muito simples, eu tenho códigos aqui, um código de lógica para programação, e aqui à minha direita eu tenho um fluxo, um fluxograma que representa a forma com a qual a gente pensa. Então assim, não tem como a gente criar, porque quando a gente fala de inteligência artificial é uma coisa que o homem criou, ele é artificial, não é natural. Então não tem como a gente criar alguma coisa que a gente desconheça, é tudo muito similar a uma coisa que a gente já faça. E a forma mais comum, quando eu vou ter uma linha de raciocínio, como no exemplo do fluxograma aqui do lado, se eu entendi, sim, então eu executo alguma atividade. Se eu não entendi, eu vou estudar e realizar a atividade de novo. Tudo que a gente faz na vida sempre segue esse fluxo. Então assim, não é muito complexo, tá? Esse é o primeiro passo para a gente ter essa introdução e entender algumas coisas. Então, como vou fazer uma pequena comparação, fazer uma analogia, entendendo como que nós aprendemos as coisas, durante a vida inteira, desde a infância até a idade mais avançada, como funciona a nossa cognição, a capacidade que a gente tem de aprender, ela se dá da seguinte forma. Primeiramente, a gente coleta o máximo de informação possíveis. Desde que a gente nasce, a gente coleta através de som, de imagem, de gosto, de sensações. A gente vai armazenando dado, essa montoeira de informação que a gente absorve e que vai ser um insumo para que a gente processe, que a gente correlacione esses dados lá na frente e ter alguma decisão. E eu preciso sempre organizar esses dados, tudo aquilo que a gente conhece, aquele aprendizado, ele tem que estar armazenado de forma que eu consiga trazer de volta aquela informação. Tem que ter uma certa organização para quando eu vá buscar esse dado, que ele não fique perdido na minha mente e que eu consiga trazer esta informação para frente. Por quê? Aí é um ponto bastante importante. Se eu não conseguir ter organizado para ir buscar, a hora que eu for processar essa informação eu não vou ter como, porque eu vou ter uma entrada de informação e vou ter uma saída. E para que isso seja possível, para que todos esses dados que eu coletei, eu consiga mesclar ele, eu consiga fazer uma combinação e gerar um resultado que vai ser uma informação, e também não é qualquer dado de qualquer jeito, porque assim como na ilustração, se eu fizer uma batida de qualquer coisa de itens que não conversem, que não combinem, eu vou ter um resultado não muito agradável. Então é bastante importante que a gente perceba o valor da organização dos dados na nossa mente, para a hora que eu vá processar essa informação, obter ela para chegar a algum resultado, eu tenha condições de buscar isso novamente. E finalmente, para que eu possa decidir. Esse processamento possibilita que, assim que eu analise algum fato ou que eu tenha uma estratégia de ação,
Se tudo deu certo, ok, eu vou comemorar. Se deu errado, né, eu vou tentar novamente, eu vou mudar a minha estratégia, vou mudar o planejamento, a minha forma de agir. Ou também vou desistir, porque a desistência também é uma decisão e é uma decisão onde eu vou desistir, vou também ter deu certo. Então, basicamente, é essa a linha de raciocínio que nós, né, seres vivos, trabalhamos, né? E a forma com a qual a inteligência artificial, né, que é a programação, entendendo como que essa programação aprende. Primeiro, assim, aonde que está essa inteligência? Essa inteligência ela está sempre dentro de organizações, porque a inteligência artificial, como a gente trata hoje, tratam-se de códigos, né, de algoritmos, né, de softwares. Não de máquinas necessariamente, né? O software depende de uma máquina, assim como o nosso cérebro não funciona sozinho, depende do nosso corpo. Então essas grandes organizações, elas tratam como ela aprende e consequentemente elas tendem a direcionar o aprendizado dos seus algoritmos para os seus interesses comerciais, claro. Basicamente o que acontece é o seguinte: assim como a coleta ocorre com a gente, com a inteligência artificial é a mesma coisa. A coleta de dados é muito importante, né? Eles coletam uma infinidade de dados, organiza tudo isso, né, para que seja possível processar e chegar a alguma decisão. Hoje a gente tem algumas camadas a mais, né, do que essa camada simples, que seria o processamento de dados nos leva à informação e o processamento de informações nos leva à inteligência, né, à tomada de decisão. Então, o que muda basicamente, né, que eu até coloquei uma observação aqui, é que a capacidade da inteligência artificial é de ficar fazendo isso aí 24 horas por dia, sem pensar, sem cansar, sem se exaurir, né? Coisa que nós, seres fisiológicos, a gente não dá conta, a gente tem que parar para comer, para dormir, para descansar. Então, isso basicamente é o que faz uma certa diferença entre um e outro. E aí a gente chega no ponto de tentar criar um paralelo, né, entre as diferenças, vantagens e desvantagens, né? Quando eu brinco assim, quem ganha, na verdade não tem, porque não é uma competição, né? Não tem como ser uma competição, porque a inteligência artificial ela depende do homem para ser criada. Então, obviamente, quem ganha sempre vai ser o homem. Não tem sombra de dúvida sobre isso. Porém, precisa ser ressaltado, porque para muita gente acha que a inteligência artificial ela é um inimigo, ela joga contra, tá? Então, vou fazer uma pequena análise sobre essas diferenças. Tá? Basicamente na coleta nós temos as ferramentas, né, os periféricos que nós humanos temos, né, contra os periféricos que a inteligência artificial, né, que as máquinas possuem. Então assim, é praticamente igual. Agora sim, o que acontece que é um fator interessante para ser considerado? Primeiro, a gente possui essas ferramentas, né, a inteligência natural, ela existe há séculos. Então assim, a gente coleta dados há muito mais tempo do que a inteligência artificial, que é razoavelmente recente. Então a gente não tem, a gente tem um descompasso muito grande entre o tempo. E embora as nossas ferramentas elas sejam frágeis, né, elas não se comparam às ferramentas artificiais. Porém, a gente já faz uso dessas ferramentas há muito tempo. Então fez com que a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, hoje seja um desenvolvimento muito rápido. Entretanto, como você tem ferramentas mais eficientes por parte da inteligência artificial, a tendência é que a velocidade da evolução para a inteligência artificial é infinitamente maior do que a nossa inteligência. Agora vamos pensar sobre a forma com a qual nós humanos a gente organiza, né? A gente armazena e organiza essas informações. E também como que a gente passa essa informação, né, de um organismo para outro. A gente, primeiramente, né, como eu falei que a gente já existe há centenas, há séculos a fio, a gente traz toda uma carga de informação já no nosso próprio DNA, que inclusive é uma estrutura de armazenamento fantástica, fabulosa. A mãe natureza nesse quesito, ela não poupou esforço nenhum, não poupou nenhum tipo de recurso, porque
é uma infinidade de informação que tem armazenada na nossa cadeia de DNA, tanto que o próprio homem ainda não conseguiu decifrar e entender ela em toda a sua amplitude. E a gente tem o conhecimento sendo passado dessa forma biológica, automática, tem o conhecimento que é passado através da educação, né? Da família, da escola, dos nossos grupos sociais e da convivência que ao longo da nossa vida a gente vai absorvendo, né, todos os dados e todo o conhecimento que a gente absorve, além da possibilidade de estudar o conhecimento que outras pessoas já tiveram antes de nós, né? Então assim, existe toda uma história, todo um legado de informação que é possível que a gente colete essa informação, né, compartilhe dessa informação com pessoas que não estão nem vivas mais, mas que a história, os dados que eles armazenaram, eles permanecem, não se perderam. E do outro lado, a gente tem a inteligência artificial, que armazena o armazenamento dela, né, a forma de armazenar da inteligência artificial, são formas que a gente já conhece, né? Você tem desde o pendrive, antigamente você tinha outras formas de disquete e por aí vai. Só que a forma de compartilhar, né, que também é uma coisa que demorou muito para evoluir, mas a forma de comunicação que a gente tem hoje, global, ela é infinitamente maior do que a capacidade de comunicação que os organismos vivos conseguem ter. Porque ela consegue ter, como se fosse um único organismo, todos os equipamentos interconectados em torno do mundo, eles conseguem compartilhar dos mesmos dados e, consequentemente, gerar informações em tempos maiores, né? Compartilhando, inclusive, informações que chegam à inteligência de forma mais rápida. E agora um ponto interessante que eu quero frisar, né? Que assim, quando a gente processa a informação, esse é um ponto que eu gosto muito de falar nisso, que é a verdadeira diferença na análise. É o fiel da balança do porquê que a gente tem alguns atributos e não tem outros e vice-versa. Tá? Basicamente o que acontece é o seguinte. Nossa forma de pensar, as nossas reações e a maneira que a gente processa isso é uma forma química de fazer esse processamento. E a gente tem a interferência desses personagenzinhos, né, inclusive de um desenho animado que eu adoro, eu acho sensacional, porque o que acontece? Por mais que o ambiente esteja igual, que as variáveis e todas as questões de análise sejam exatamente as mesmas, eu sou influenciado por esses atores aqui dentro da minha mente, né, por essas figuras que elas interferem na minha decisão. Então assim, embora eu tenha todas as variáveis exatamente iguais, eu posso ter a interferência de sentimento mudando a minha interpretação de leitura. Então essa interpretação da leitura ocorre porque nós somos organismos químicos, que a gente é afetado por sensações. Coisa que já não acontece do ponto de vista artificial, porque usa basicamente a lógica, é tudo físico. Se as variáveis são exatamente iguais, o resultado ele é sempre o mesmo. Não existe a interferência de fatores emocionais para as máquinas. Para eles é tudo profundamente matemático, e se você não mudar os valores, o resultado nunca muda. E às vezes aí pergunta, pô, mas como assim a inteligência, né? Por que é inteligência então, se tudo é igual? Primeiro a gente tem que dar uma viajadinha de novo, um pouco na história para trás, que quando os códigos foram escritos, os primeiros códigos, esses códigos eles eram hard-coded, assim, ele tinha um código fixo que não mudava. Então era o ser humano que determinava quais as variáveis que a máquina iria avaliar. O que muda para a gente começar a chamar de inteligência artificial ou de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina? Muda porque eu começo a ter variáveis globais, assim, eu não falo mais para a máquina qual que é a variável que ele tem que analisar. A máquina fica livre para analisar toda uma gama de dados e fontes distintas que podem ter variações e comportamento diferente. Consequentemente, se eu mudo o comportamento, se eu mudo a informação variável, eu também mudo o meu resultado. Dessa forma, seria mais ou menos como se a máquina aprendesse, porque ela começa a entender que determinadas combinações geram um determinado resultado, e ela vai aprendendo e reescrevendo o seu código e se auto-reescrevendo de forma a ter uma resposta para todas as perguntas que são introduzidas nela.
E depois, por último, né, a gente chega na conclusão que é o balanceamento da tomada de decisão. Primeiro, assim, o que é importante, né, que assim, é a questão do quem vence. Não tem, porque do ponto de vista biológico, né, de nós, seres humanos, a gente tem na inteligência a criatividade, a arte, a inovação, a insatisfação, né, a inconformidade. Né? Porque como eu sou afetado pelas emoções, pelos sentimentos, eu posso fazer uso, né, de sensações distintas e eu posso chegar a resultados diferentes, mesmo que todas as variáveis sejam iguais. E já do lado artificial, aí eu vou ter a agilidade, a precisão, a imparcialidade e a conformidade. Né? E por que é importante? Né? Como que a gente divide? Em circunstâncias onde eu preciso fazer testes, porque eu desconheço a natureza daquela ação, é importante eu utilizar a inteligência humana, onde eu vou usar de criatividade, de arte, de inovação, de insatisfação, de inconformidade, né? Para que eu faça testes distintos e eu tenha uma possibilidade maior de resultados. Né? E já para as coisas sobre as quais a gente já conhece, a gente já domina, e a gente precisa apenas de volume de realização, aí a inteligência artificial ela nos traz a agilidade, a precisão, a imparcialidade. A imparcialidade ela é muito importante, né? E a conformidade. E ambos são essenciais, a gente precisa disso, porque justamente quando a gente coloca a inteligência artificial cuidando daquilo que é banal, que a gente já conhece, que a gente libera a criatividade, né, da inteligência para ela atuar na área que ela precisa, que é na área de inovação, de teste, de arte, de criatividade. Bom, aí um outro ponto onde a imparcialidade ela é favorável quando a gente fala em termos de produção, porque aí voltando àquele ponto do ser humano, né, a gente sofre com a interferência, né, a intervenção dos sentimentos, né, que são aqueles personagens que atuam dentro da nossa mente. Né? E o que acontece? Eu não tenho, por exemplo, do lado artificial, eu não tenho a inveja. Né? E é interessante porque até não é tão artificial quando a gente fala de sociedades como a sociedade das formigas, das abelhas. É assim, a missão dada é missão cumprida, não tem mimimi, não tem discussão. Você simplesmente vai lá e realiza, porque você tem que realizar o que é certo. Acabou. E aí, graças a Deus, a gente quando foi copiar essa estrutura de comportamento de sociedade, para as máquinas a gente copiou de uma sociedade favorável e colaborativa, e não a nossa, que embora seja extremamente criativa e inovadora, ela é altamente competitiva e ela sofre a influência de fatores que são positivos por um lado, mas são negativos por outro, como a inveja do coleguinha que impede que você avance. E mais, às vezes ela até contribui para que você construa muros ao invés de construir pontes. Né? Então isso é um ponto importante que a gente tem que observar. E agora sim, todo esse pensamento, né, toda essa elaboração que a gente tem, leva a gente a pensar no seguinte: aonde que a gente poderia chegar, né? Quais as teorias sobre a inteligência artificial no futuro e como que ela poderia auxiliar a nossa civilização. De forma simples, eu tenho a tecnologia com veículos, porque com veículos autônomos sobra muito mais tempo para que a gente não precise estar concentrado em dirigir, né? E a gente pode concentrar todo o nosso tempo em estudar, em se divertir, em dormir, ou sei lá, o que você queira fazer durante o seu trajeto, né? Você tem o comércio que é facilitado, porque você não precisa mais comprar só no seu bairro, você consegue comprar em qualquer parte do mundo, sem você ter aquele deslocamento, né? E sem você ter que conhecer fisicamente ou estar presencialmente no local para você ver o que você precisa comprar. Então isso daí favorece muito a evolução da civilização. A medicina, porque a gente tem máquinas que não se cansam nunca de fazer testes e mais testes e analisar e comparar resultados similares para chegar num resultado positivo. Você tem a agricultura, onde você consegue gerenciar espaços muito maiores, né, com menos pessoas envolvidas, né?
né? E pessoas que não vão cansar, e estruturas que favorecem a alimentação e o crescimento da agricultura como um todo, né? Da pecuária, de tudo, essa tecnologia avança. No bem-estar, né? Porque agora, no meio de uma pandemia, a gente está percebendo o valor que existe da tecnologia. Imagina se a gente estivesse passando por essa pandemia sem as pessoas conseguirem trabalhar, tudo ia ficar parado, as coisas se estagnariam. E na verdade a gente não ficou estagnado, a gente só mudou aí o mindset, a forma de pensar e a forma de trabalhar. Porém, as coisas continuam andando, estão tendo que se adaptar, mas elas continuam andando em função da tecnologia que possibilitou isso. Das comunicações, né? Que tudo que a gente tem hoje, né, funciona em termos da telecomunicação de forma geral, né, até o avanço de você sair de modos escritos e tudo, você foi para computador e foi para modo digital, depois de computador foi para notebook, agora foi para celular. O que vai acontecer lá para frente? A gente tem ainda uma ampla possibilidade de avanço na área de tecnologia e finalmente na área de energia, que a nossa energia ela é bastante finita quando a gente depende de fontes esgotáveis, né, como petróleo, e de repente a gente começa a usar a tecnologia para ter um avanço muito significativo. E também assim, até coloquei um lembrete, né, caso eu tenha esquecido de alguma coisa, me lembra aí, discute aí, vamos abrir um diálogo para falar sobre isso. Eu agradeço aí você a paciência que você teve, né? Esse foi um vídeo longo, normalmente eu não faço vídeos tão longos, mas acredito que nessa nova série de explicações aí, os assuntos acabam se estendendo um pouco mais, tá? Espero que você tenha curtido o material, que você discuta, que você compartilhe. Não lembra de novo de marcar aí para receber todos os novos conteúdos, tá? E se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira ver explicado, é só perguntar, deixa aqui no comentário do vídeo, porque se eu não tiver essa informação, eu vou acionar a minha extensa rede de contato para conseguir montar um conteúdo legal e adequado para você. E eu espero que você tenha curtido e conto com vocês no próximo vídeo.